Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora vamos continuar falando sobre sistemas de equações lineares, mas agora vamos falar sobre o método de Gauss-Seidel, ou Seidel, que é a modificação do método de Gauss-Jacobi, que foi visto no vídeo anterior. E essa modificação é feita de forma a utilizar a componente mais atualizada disponível da solução na construção da solução atual. Então, essa modificação ela busca acelerar a convergência do método de Jacobi. Então, como montamos a função de iteração do método de Gauss-Seidel? De forma similar ao que foi feito para o método de Gauss-Jacobi, já que ele é uma modificação do método de Gauss-Jacobi, vamos pegar a matriz A e dividir na matriz I, que é a parte abaixo da diagonal principal, e o resto da matriz acrescida com zeros, mais a diagonal da matriz A e o resto dos elementos nulos, mais essa que é a parte acima da diagonal principal, acrescida de zeros para completar a matriz. Então, A seria decomposta na forma I mais D mais S. Substituindo A por essa soma, vamos ter I mais D mais S no lugar de A, vezes X igual a B. Então, observe o seguinte. Fazendo a distributiva aqui, D vezes X vai ser igual a B I mais SX. Então, menos I mais SX. Fazendo a distributiva aqui de novo, D vezes X vai ser igual a B menos X menos SX. E, finalmente, X vai ser igual a... O D está multiplicando, passa invertido, né? D a menos 1B menos D a menos 1 I vezes X menos D a menos 1 vezes SX. Então, D passou dividindo cada termo aqui da matriz. Então, essa é a função de iteração de Gauss-Seidel. Mas, prestando atenção para o seguinte. Ela até aqui é similar a Gauss-Jacobi, mas a próxima iteração, o próximo valor, xk mais 1, ele vai utilizar dois valores. Na parte inferior da matriz, vai ser o valor mais atualizado, e na parte superior da matriz vai ser o valor anterior. Então, nós usamos sempre que disponível o valor mais atualizado. Quando não tiver disponível esse valor, nós usamos o valor anterior. Então, vamos trabalhar com a mescla de duas soluções. A solução xk, que é anterior, e a xk mais 1, que é a atualizada. Então, vamos ver aqui de forma mais prática como montar essa função de iteração para um sistema exemplo 3x3. Então, a montagem vai consistir da mesma forma que Gauss-Jacobi, em isolar x1 na primeira equação, x2 na segunda equação e x3 aqui na terceira equação. Então, a iteração de Gauss-Seidel vai ser, isolando x1 vai ser igual a 1 sobre A1, que multiplica B1, menos esses dois termos. Então, menos A12 x2 menos A13 x3. Meu x2 vai ser, isolando x2 nessa equação, 1 sobre A22, que multiplica B2 menos A21 x1 menos A23 x3. E meu x3 vai ser 1 sobre A33, tá? Tá multiplicando A33, passa dividindo, que multiplica B3 menos A31 x1 menos A32 x2. Essa é a ideia da função de iteração do método de Gauss-Seidel, com a seguinte observação. Para calcular meu valor aqui, eu vou usar valores disponíveis. Então, K menos 1, K menos 1. A primeira iteração é igual a de Gauss-Jacobi, para calcular a primeira variável. Então, a diferença do método de Gauss-Seidel começa aqui. Para calcular meu x2 atual,
Observe o seguinte. Eu já calculei x1 aqui. Então, eu posso usar esse x1 aqui no cálculo atualizado. Então, esse meu x1, em vez de usar a solução anterior, eu vou usar o da solução atual. Eu já calculei x3? Não. Então, eu vou usar x3 da iteração anterior. Quando eu for calcular meu x3, agora na minha iteração k, o que eu vou ter? Eu já calculei x1? Já. Então, eu vou usar ele atualizado. Eu já calculei x2? Já. Então, eu vou usar ele atualizado. Então, a ideia do método de Gauss-Seidel é usar os valores não atualizados quando você não tiver dispor de valores já calculados nessa própria iteração. Então, no x1, calculei x1, vou usar aqui no x2, x1 que eu calculei, e x3 que eu não calculei ainda. Então, esse meu x3 é anterior. E os demais valores já vão estar todos atualizados. Na atualização de x2, eu uso x1 atualizado. Na atualização de x3, eu uso x1 e x2, que eu já calculei aqui, e não os anteriores. Essa modificação, ela tem por objetivo acelerar a convergência do método de Gauss-Jacobi, que resultou aí no método de Gauss-Seidel. As condições de convergência do método de Gauss-Seidel são as mesmas condições já faladas para o método de Gauss-Jacobi. Então, se ele atender pelo menos um desses critérios, já falamos do raio espectral, e se a matriz A for diagonalmente dominante, ela pode ser diagonalmente dominante tanto pelo critério das linhas quanto pelas colunas. Já discutimos isso também no vídeo anterior. Só que o método de Gauss-Seidel, ele tem um critério de convergência adicional. É o critério de Sassenfeld. Seja beta1 a soma dos elementos dividido pela linha, então mesmo critério aí das linhas para a primeira linha. E beta-j, até o elemento j, você vai multiplicando ele pelos betas anteriores já calculados. Então, o elemento jj-1 está multiplicado pelo beta-j correspondente. O beta-j não vai existir, porque você está calculando agora. E os próximos elementos são os elementos normais da linha. Considerando beta como máximo desses beta-j's, se todos os betas forem menor que 1, né, ou se o máximo dos betas for menor que 1, o método de Gauss-Seidel converge. Além disso, os critérios de parada são os mesmos que também definimos para Gauss-Jacobi. A distância relativa entre duas soluções, o máximo resíduo ou o número limite de iterações. Vamos usar esse primeiro critério aqui como critério de parada. Então, vamos verificar nesse exemplo se ele atende o critério de Sassenfeld. Então, vamos pegar a matriz A dos coeficientes. A matriz A vai ser formada pelo 10, 2 e 1, primeira linha. 10, 2 e 1. 1, 5 e 1. 1, 5 e 1. E 2, 3 e 10. 2, 3 e 10. Essa é a minha matriz dos coeficientes. Então, como é que eu calculo o beta1? O beta1, ele é referente à linha 1. A12 mais A13, então, 2 mais 1 dividido por A1, que é 10. Então, esse valor aqui vai ser 0,3. Agora, vamos calcular meu beta2. Meu beta2, ele vai ser A21, que é o primeiro elemento, beta1, então vai ser 1 vezes 0,3, mais meu A23, que é 1, dividido por A22, que é 5. Então, esse beta2, ele vai ser 1 vezes 0,3 mais 1, dividido por 5, vai ser 0,26. Agora, então, vamos calcular esse beta3 aqui, que ele vai ser A31 beta1, então, 2 vezes 0,3 mais A32,
3 vezes beta 2, 0,26, dividido por 10. Então, meu beta 3 vai ser igual a 2 vezes ponto 3 mais 3 vezes ponto 26 dividido por 10. Vai ser igual a 0,138. Então, observe o seguinte. Beta 1 igual a 0,3, beta 2 igual a 0,26 e beta 3 igual a 0,138. Qual o máximo dos três? 0,3. Então, como beta é igual a 0,3, que é menor do que 1, então o sistema também atende ao critério de Sassenfeld. Então, de forma a comparar o método de Gauss-Seidel com Gauss-Jacobi, vamos resolver o mesmo exemplo visto anteriormente. Primeiramente, vamos montar a função de iteração de Gauss-Seidel, isolando x1 na primeira equação, x2 na segunda equação, x3 na terceira equação. Então, meu x1 ele vai ser igual a 1 sobre 10, que multiplica 7 menos 2x2 menos x3. Meu x2 vai ser igual a 1/5, que multiplica menos 8, menos x1, menos x3. E meu x3 vai ser 1 sobre 10, que multiplica 6 menos 2x1 menos 3x2. Então, essa aqui é a minha função de iteração. Lembrando o seguinte, meu x1 da iteração k, x2 da iteração k, x3 da iteração k. Quando eu estou calculando x1, eu não tenho nem x2 nem x3 calculado ainda, então eu vou usar o anterior. A partir daí eu já calculei x1, então eu vou usar aqui esse valor de x1 já calculado, e o x2 vai ficar o anterior. No x3 eu já calculei x1 e x2, eu vou usar eles mais atualizados, então eu vou usar os valores atualizados. Então, só para ficar claro aqui para a gente, no cálculo de x1, nós vamos usar x2 e x3 anteriores. No cálculo de x2, vamos usar o x1, que acabou de ser atualizado, e o x3 anterior, porque eu não calculei ele ainda nessa iteração atual. Mas no cálculo de x3, nós vamos usar x1 e x2, que acabaram de ser calculados nessa iteração. Além disso, minha solução inicial, x0, ela vai ser dada por bi sobre AI, então b1 sobre a1, b2 sobre a22, b3 sobre a33. 0,7 menos 1,6 e 0,6. Como o método atende o critério das linhas e também atende a condição de Sassenfeld, ele vai convergir para a solução independente da sua solução inicial. Mas, de forma a ser justo na comparação, estamos usando a mesma solução inicial que adotamos no método de Gauss-Jacobi. Então, vamos calcular aqui a primeira iteração. Nós temos o quê? Que meu x1 da primeira iteração vai ser 1/10, dividido por 7 menos 2 vezes x2, mas quem é x2? Menos 1,6, menos x3, que é 0,6. E aí, vamos calcular já o valor. Então, vai ser 1 dividido por 10, que multiplica 7 menos 2 vezes menos 1,6, menos 0,6, que vai dar 0,96. Observe o seguinte, temos sempre que calcular o valor para
chegar na próxima solução. Então, x1 e x2 são aqui valores da iteração anterior. Então, calculamos agora meu x1 atual. Está aqui ele atualizado. No cálculo do x2, da primeira iteração, vai ser 1/5, que multiplica menos 8, menos x1, mas eu já calculei x1, então vou usar esse valor aqui mais atualizado. 0,96, menos x3. Eu não calculei x3 ainda, eu vou usar o anterior. Então, menos 0,6. Então, isso aqui vai ser igual a 1 dividido por 5, que multiplica menos 8, menos 0,96, menos 0,6. Vai ser igual a menos 1,912. Então, observe, para calcular x2, eu usei o x1 já atualizado e usei meu x3 anterior. Mas agora eu tenho um valor de x2 aqui atualizado. Para calcular meu x3 da primeira iteração, a fórmula vai ser 1/10, que multiplica 6 menos 2x1, mas o x1 eu já calculei. Eu não vou usar o anterior, eu vou usar o atual. Então, 2 vezes x1 vai ser 2 vezes 0,96, menos 3 vezes x2, mas eu também já calculei x2, menos 1,912, que vai ser igual a 1 dividido por 10, que multiplica 6 menos 2 vezes 0,96, menos 3 vezes menos 1,912. 0,9816. Então, para calcular meu x3 atual, eu usei o x1 já calculado e o x2 já calculado, obtendo meu x3 atual. Então, minha solução inicial, x0, tem agora a solução x1, que vai ser dada por 0,96 menos 1,912 e 0,9816. Isso aqui é a minha solução x1. Depois que a gente calcula a solução, vamos fazer o quê? Verificar se essa solução converge. Então, observe que a partir do vetor inicial x0, nós fomos para o vetor x1. Observe que as componentes do vetor mudaram. E aí vamos calcular o critério de parada, dado pelo x1 menos x0 dividido, norma do infinito de x1 menos x0, então x1 menos x0, que está aqui, dividido pelo máximo da solução atual, que é a minha solução x1. Então, minha distância relativa da minha primeira iteração vai ser dada aqui por essa divisão. Mas quem é o máximo da diferença entre os dois? Se eu fizer esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse, a subtração componente a componente, eu vou pegar o máximo dos três. Então, o máximo dos três vai ser 0,3816. E vamos dividir pelo máximo da solução atual. x1, o máximo da solução atual em módulo vai ser 1,912. Então, vamos lá. 1,912. Vamos fazer aqui essa operação. 0,3816 dividido por 1,912 vai ser igual a 0,34071. Então, igual a 0,347 aproximadamente, né? Porque a gente deu uma arredondada. Isso aqui é maior do que 0,05, que é a nossa precisão. Então, como não alcançou a precisão, vamos continuar fazendo mais iterações. Então, meu x1 da segunda iteração vai ser 1/10, que multiplica 7 menos 2 vezes x2, mas qual é o x2 que eu vou usar? Da iteração anterior, o x3 também, né? Então, menos 2 vezes x2, menos 1,912, menos x3,
que vai ser 0,9816. Então agora, observe que eu usei x2 e x3 da solução anterior. Vamos ter aqui 1 dividido por 10, que multiplica 7 menos 2 vezes menos 1,912 menos 0,98116. 0,98424. Então vai ser 0,98424. Então eu calculei meu x1 da segunda iteração de forma atualizada. Agora vamos calcular meu x2. O x2 da segunda iteração vai ser 1/5, que multiplica menos 8, menos x1, mais x1 vai ser 0,98424, menos x3, que vai ser, o x3 eu não calculei ainda, vou usar o anterior, 0,9816. Então observe que eu usei o x3 anterior, que eu não calculei ainda, mas eu já usei o x1 aqui, ó, atualizado. Então, novamente, vamos aqui para a calculadora. Vai dar 1 dividido por 5, que multiplica menos 8, menos 0,98424, menos 0,9816. Menos 1,993168. Então, vamos lá. Menos 1,993168. É o valor do meu x2 agora atualizado. Vamos calcular então o meu x3 da segunda iteração, já que o x2 aqui já está atualizado. x3 vai ser 1/10, que multiplica 6 menos 2 vezes x1. x1 a gente já calculou aqui, 0,98424, menos 3 vezes x2, que está aqui, vai ser menos 1,993168. Então, esse aqui vai ser igual a... Vamos aqui. 1 dividido por 10, que multiplica 6 menos 2 vezes 0,98424, menos 3 vezes menos 1,993168. Vai dar 1,011024. 1,0110024. Então eu calculei meu x3 agora atualizado. Então observe o seguinte, meu vetor x2 vai ser formado pelas componentes que eu acabei de calcular. 0,98424 menos 1,993168 e 1,0011024. Esse é o meu vetor x2. Então agora vamos verificar se esse vetor está convergiu já para a solução ou não. Então novamente, vamos verificar o seguinte. x1 era a solução anterior, nós calculamos a x2, você pode ver que as componentes do vetor mudaram. E aí, fazendo a diferença entre os dois, vamos ter o máximo dessa distância aqui como sendo 0,0818, que é justamente essa distância entre x2 e x1. A distância entre x2 e x1, a diferença está aqui, a gente pega o máximo sobre o máximo da solução atual. Então, x2 é a solução atual, o máximo em módulo é 1,993168. Então, o critério de parada vai ser dado por 0,81168 dividido por 1,993168. Vamos fazer essa divisão. Ponto 0,81168
168 dividido por 1,993168 vai me dar 0,04. Então vai ser 0,0407 aproximadamente. Então isso aqui é menor do que a minha precisão, que é 0,05. Então convergiu, já encontramos a solução. E qual é meu vetor solução então? Meu vetor solução, a solução do sistema aproximada, é meu vetor x2 aqui. Então essa é a solução encontrada para o sistema. Se substituirmos esse vetor no sistema de equações original, vamos ter aproximadamente a solução. Então, fazendo um rápido comparativo entre os métodos de Gauss-Jacob e Gauss-Seidel, o vídeo anterior e o vídeo atual, podemos observar o seguinte, que ambos os vetores eles partiram da mesma solução inicial. Então, meu x0 foi igual para os dois vetores. Por que isso? Como os dois atenderam aos critérios de parada, aos critérios de convergência, então os dois métodos vão gerar uma sequência de convergência de vetores que levam à solução do sistema. Mas para dar condições iguais para os dois métodos, partimos da mesma solução inicial para verificar a evolução da construção de novas soluções. Se você observar, a primeira solução gerada por Jacob foi 0,96, que foi a mesma gerada para o método de Gauss-Seidel. Mas a partir daí, todos os valores eles foram diferentes. Por quê? Para calcular x2 e x3, eu usei sempre a solução anterior. Para calcular x2, eu usei x3 da solução anterior e x1 atual. Então, essa estratégia de Gauss-Seidel acabou economizando para a gente aqui uma iteração, porque Gauss-Jacob levou 1, 2, 3, 4 iterações, né? Ou 3, né? Iteração inicial, que é a solução inicial, 1, 2, 3 iterações. E Gauss-Seidel, a partir da solução inicial, levou só 2 iterações. Então, tivemos realmente, para essa situação, uma diminuição no número de iterações com a mesma quantidade de operações. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, dá um curtir. E se não é inscrito ainda, considere se inscrever, pois isso ajuda bastante o canal. Até o próximo vídeo.